caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os mísseis balísticos antinavio e de como os Houthis iemenitas inovaram ao serem os primeiros a empregá-los em combate. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No início do século XX, a Royal Navy chocou o mundo com um novo e revolucionário tipo de embarcação, mais veloz e muito mais blindada do que qualquer outra embarcação de guerra alguma vez construída. Mas, acima de tudo, era armada com canhões que aliavam um gigantesco calibre, um elevadíssimo alcance e uma cadência de tiro sem precedentes. Esse navio, batizado de HMS Dreadnought, iniciou toda uma nova era, com navios capazes de aguentar grandes quantidades de dano e, ao mesmo tempo, desferirem golpes poderosos e certeiros a dezenas de quilômetros de distância. E, de fato, o único limite para aqueles navios atingirem algo com precisão era o alcance da vista humana. Se algo pudesse ser avistado a partir de um Dreadnought, podia ser atingido e destruído pelos seus canhões. Essa máxima valeu como regra até a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram os radares. Graças aos radares, o alcance da vista humana deixou de ser o limite para os canhões, com os grandes encouraçados da época, como os da classe Iowa, capazes de atingir os seus alvos a quase 40 km, com projéteis de mais de 800 kg. A grande revolução do alcance das armas navais surgiu apenas a partir dos anos 60 com o avanço da eletrônica, que permitiu o desenvolvimento de mísseis antinavio realmente precisos, eficientes e de longo alcance. O primeiro míssil de sucesso dessa primeira geração foi o P-15 Termit soviético, com 2,5 toneladas e uma ogiva explosiva de quase meia tonelada. Com um alcance máximo de 80 km e voando a pouco mais de 25 metros acima das ondas, o P-15, conhecido na OTAN como Styx, era altamente letal, ceifando a sua primeira vítima em 1967, quando o destroyer israelense Elliott foi afundado por navios egípcios. Com um conceito provado e aprovado, teve início uma desenfreada corrida por mísseis antinavio cada vez mais velozes e precisos, resultando, em 1975, no Exocet francês, um dos mísseis antinavio mais bem-sucedidos do mundo, e que alcançou fama mundial em 1982 durante a Guerra das Falklands, ao afundar 2 navios britânicos. Toda essa letalidade advém de uma característica comum aos mísseis antinavio, a sua baixíssima altitude de voo. Na fase final de aproximação, um míssil como o Exocet voa a pouquíssimas dezenas de metros acima das ondas, o que significa que quando o míssil finalmente se torna visível aos radares do navio-alvo, a cerca de 30 km de distância, a tripulação da embarcação não tem muito mais do que 60 segundos para tomar ações evasivas. Mas, apesar de toda essa letalidade, uma tripulação atenta e bem treinada, operando uma embarcação moderna, é capaz de conseguir se desviar de um míssil, ou pelo menos, de manobrar para impedir o impacto contra áreas mais vitais. E foi pensando em dificultar ainda mais a vida dos tripulantes que surgiu a ideia dos mísseis balísticos antinavio. Um míssil balístico é todo e qualquer míssil que segue uma trajetória balística semelhante à seguida por uma bala de canhão após o disparo, com a diferença de que um míssil balístico é impulsionado por um motor foguete que habitualmente o leva até a órbita baixa da Terra, resultando em alcances que podem ser de algumas poucas centenas a até alguns milhares de quilômetros. Ao contrário dos mísseis de cruzeiro como os antinavio, que aceleram ao longo de todo o voo até atingirem o alvo, um míssil balístico acelera até uma determinada altitude e ângulo, quando então a gravidade o atrai de volta à Terra, atingindo a superfície a velocidades que podem ser de muitos milhares de quilômetros por hora, muito acima de qualquer míssil antinavio tradicional, com toda essa monumental energia cinética se convertendo em uma poderosa e devastadora explosão.
Portanto, usar um míssil balístico para a missão de ataque naval, unindo as suas duas principais características, o seu elevado alcance e altíssima velocidade, era uma tendência vista como inevitável. E, de fato, muitas experiências foram feitas nesse sentido ao longo das últimas décadas, mas esbarravam sempre em uma grave dificuldade: como atingir um objeto estreito e altamente manobrável com um projétil despencando a milhares de quilômetros por hora a partir da órbita da Terra. Apesar da tecnologia ter permitido o desenvolvimento de mísseis balísticos manobráveis na fase final de aproximação, continua sendo uma tarefa muito difícil. E por isso, esse tipo de arma nunca tinha sido usado em combate, com a primeira vez na história ocorrendo recentemente, com os Houthis e Iemenitas lançando pelo menos 4 mísseis balísticos antinavio contra embarcações no sul do Mar Vermelho entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. Nenhuma embarcação foi atingida e os Estados Unidos não sabem exatamente que modelo de míssil foi empregado pelos Houthis. Mas o fato de terem ao menos tentado usar esse tipo de míssil mostra que o seu emprego real e eficiente em combate está cada vez mais próximo. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.